Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai analisar Love Story, uma história de amor, de 1970. Você pode até nunca ter assistido esse filme, ou não lembrar direito das sequências dele, mas com certeza você já ouviu a reprodução dessa trilha sonora em algum momento. Composta por Francis Lai e vencedora do Oscar naquele ano, essa trilha sonora se tornou uma das mais conhecidas e executadas de toda a história do cinema. E eu me permito dizer que não é para menos. Apesar dela estar um pouquinho desgastada com o excesso de reproduções ao longo dos anos, trata-se de uma composição bastante apurada, de andamento calmo, harmonia bastante agradável e notas executadas em tempo irregular, que no contexto do filme soam quase como um desabafo, um monólogo íntimo e pessoal com tons de nostalgia e também de melancolia. A orquestração e o arranjo originais optaram por manter o piano como o centro das atenções audíveis, o que soa quase como um instrumento que conta uma história por si próprio. E a história contada aqui no caso, nada mais é do que uma estratégia explorada exaustivamente ao longo dos últimos séculos, que é uma história de amor entre duas pessoas de realidades bastante distintas. Actually, I'm smart and poor. I'm smart and poor. What makes you so smart? I wouldn't go for coffee with you. Yeah, well, I wouldn't ask you. Well, that's what makes you stupid. Isso já existia desde Romeu e Julieta, de Shakespeare, há vários séculos atrás. E a gente já analisou aqui o Morro dos Ventos Uivantes, que está muito calcado nessas realidades. Aqui em Love Story, a gente é apresentado a dois jovens. Oliver Barrett IV é o herdeiro de uma fortuna milionária, que se apaixona pela geniosa e também estudante Jenny, interpretada pela atriz Ally McGraw. Oliver, que é interpretado pelo então ator de TV Ryan O'Neal, tem alguns conflitos pessoais com o seu pai, interpretado pelo astro de cinema Ray Milland. E em nome daquele amor, ele decide renunciar de toda a fortuna do pai para viver com a jovem. Oliver, if you marry her now, I'll not give you the time of day. Father, you don't know the time of day. O casal vive ali então uma trajetória tradicional de altos e baixos, como qualquer outra relação, e vivendo uma vida comum no subúrbio norte-americano. Esse efeito foi muito eficiente na época, porque aproximou o público daquela história que estava sendo contada. E é bom a gente lembrar que, nessa época, o público de uma maneira geral estava demandando histórias que parecessem mais próximas de sua realidade. A fatia de público que mais ia aos cinemas e que era de maior interesse dos executivos estava localizada entre os 18 e os 30 anos de idade, ou seja, era em grande maioria aquela juventude contestadora, que criava as colônias hippie, que protestava contra a guerra do Vietnã e que não acreditava muito no status quo que estava ali colocado para eles desde o nascimento. Então, ainda que tenha uma estrutura bastante tradicional e bastante careta em termos de construção dessa história, esse roteiro tem essas ferramentas que tornam ele muito mais próximo do público do que seria uma produção tradicional. Então, tanto um quanto o outro personagem são apresentados com seus defeitos e suas virtudes, e aquela relação nos parece bastante fluida, você acaba comprando a paixão que vai se formando entre os dois. I'm up there with Bach and Mozart. And the Beatles. A conquista de um pelo outro é gradual, e você compra de forma muito fácil todos os meandros daquela história, inclusive a relação dos jovens com seus pais, que era uma questão também complicada naquela época, na década de 70. Well, then why is he a son of a bitch? Because he leans on me, because he makes me do the right things. What's wrong with doing the right things? I don't like to be programmed in the Barrett tradition. Claro que tudo isso fica muito potencializado a partir do momento que o espectador já sabe, logo nos primeiros minutos de projeção, que aquela história acabaria tragicamente. Utilizando o já conhecido recurso do flashback, a gente passa a entrar naquela história de forma muito mais séria e comprometida, já que o espectador vai inevitavelmente se comover com a linda história de amor entre duas pessoas tão jovens. Oliver? I love you. Além desses elementos que potencializam a recepção popular, eu também destaco aqui a linguagem visual
que é utilizada para contar essa história. Então a fotografia desse filme segue a tendência de muitos cineastas da época ao adotar uma estética mais naturalista, com um tom quase que documental. Os enquadramentos são mais soltos, os planos mais abertos, e a montagem tem uma quantidade bem pequena de cortes, o que fazem com que o envolvimento do público passe a ser invariavelmente mais intenso. É quase como se você tivesse resgatado aí uma câmera pessoal que registrou os momentos entre os dois e está vendo o resultado ali na tela. Tem trechos, inclusive, onde essa sensação é ainda mais forte e que podem ser confundidos com filmagens caseiras. Tamanhos são os elementos que cruzam a tela durante o diálogo principal. I never see his face. Why? Does he wear a mask? In a way. Claro que os executivos da Paramount e toda a equipe artística envolvida nesse projeto sabiam e tinham absoluta certeza e plena consciência do que eles estavam fazendo, e talvez por isso o filme tenha sido um estrondoso sucesso, tendo arrecadado mais de 100 milhões de dólares de bilheteria. O roteiro dessa produção, inclusive, escrito diretamente para o cinema, se tornou um caso raro de produto cinematográfico que virou um livro, e não qualquer livro, mas um best-seller. Segundo o próprio review que se fazia dessa obra lá em 1970, era um livro para uma sentada só, de fácil leitura. A recepção da crítica na época, ainda que tenha opiniões contrárias, no geral foi muito positiva. E muitos inclusive comemoravam o fato de histórias mais simples e menos voltadas às questões políticas terem voltado ao gosto popular. The Barretts have mills in Fall River. Where they exploited the New England poor for generations. In the 19th century. Eu particularmente acredito que esse filme é um híbrido entre uma história escrita de forma bastante linear e bastante conhecida em outras produções de várias épocas e uma linguagem visual e cinematográfica que estava de acordo com o que era mais bem visto na época, principalmente pelo público jovem que frequentava os cinemas. Apesar das indicações ao Oscar, me parece que as atuações do elenco principal estão um pouco vacilantes, não são das melhores. Tanto Ryan O'Neal quanto Ally McGraw tinham vários pontos aí para serem melhorados, mas o uso consciente das ferramentas que a equipe tinha à mão fazem desse um filme que é uma referência para o gênero. Ainda que um pouco datado, eu recomendo que você assista a essa produção e se comova com a expressão Love means never having to say you're sorry. Que tem uma grande significância no filme. Além, é claro, da trilha sonora inesquecível e que talvez seja o elemento mais marcante dessa produção. E depois de assistir ao filme, volte aqui para dizer o que você achou. Use o espaço aqui dos comentários para deixar sua impressão. Participe desse espaço. Se inscreva no canal, ative as notificações e dê uma passadinha também lá nas outras redes sociais do meu tio Oscar. O nosso próximo encontro vai ser uma conversa de outra das grandes produções desse ano de 1970 e que também arrecadou mais de 100 milhões de dólares em bilheterias. A superprodução Aeroporto. Eu espero você aqui!